Vamos dar as boas-vindas a cada pessoa presente aqui conosco em mais um encontro do nosso ciclo aberto à ESAP, avaliação de ecoeficiência e sustentabilidade aplicada a projetos. Aproveitamos também dar as boas-vindas às pessoas que não estão conosco presentes aqui no encontro online, mas que têm a oportunidade de assistir a parte gravada desse nosso encontro em algum outro momento. É uma grande alegria, uma vez por mês, recebemos diferentes profissionais das mais diversas áreas do conhecimento e de diferentes regiões do Brasil também, para compartilharem conosco sua experiência para a sociedade como um todo. Meu nome é Eduardo Coutinho, eu sou professor do programa de pós-graduação em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. As pessoas costumam perguntar, esse é um projeto de extensão voluntária realizado pelo DES, o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, e instituições parceiras, que surgiu como uma espécie de desdobramento de uma disciplina de mesmo nome, Avaliação de Eficiência e Sustentabilidade Aplicada a Projetos, que eu venho oferecendo na pós-graduação. O nosso ciclo de encontros, ele vem, assim, se revelando como um espaço bastante importante de partilhar com a sociedade como um todo temáticas de grande relevância, assuntos atuais, ligados direta ou indiretamente à questão da ecoeficiência e da sustentabilidade. Então, é um momento de diálogo com a sociedade como um todo, e a gente pode destacar, em tela vocês estão vendo, né, os principais objetivos desse nosso projeto de extensão. A gente pode destacar justamente o interesse em difundir a temática, né, aqui discutida, propiciar a formação de estudantes e também produzir conteúdo audiovisual original atualizado. Temos uma equipe responsável pela organização, pelos bastidores do encontro, então a gente pode destacar aqui Nelson Pedroso, da GDS, Associação Global para Desenvolvimento Sustentado, sempre presente conosco nos encontros, bem como o Lindomar Gonçalves, professor da Universidade Federal de Itajubá, presente conosco também, e, claro, outras instituições presentes, participam também, né, dessa organização, inclusive alunos e alunas da graduação e da pós-graduação. Vale resgatar o encontro ocorrido no mês de abril. Tivemos como convidados o professor Carlos Moraes, da Unicinos, que nos contemplou com esse tema bastante instigante, integração de fluxos de massa e energia para materiais estratégicos na perspectiva da ecologia industrial. Então, vale a pena conferir, né? O vídeo encontra-se disponível no nosso canal do YouTube. E também contamos com a Bruna Henrique, como comentarista, mestranda, aliás, já concluiu o mestrado, defendeu a sua dissertação aqui no programa. Aproveito também todas, além de conhecer o nosso canal no YouTube, acompanhar a nossa programação pelo Instagram. Como de costume, a cada encontro, a gente antecipa o tema e o convidado, o palestrante do encontro do mês seguinte. Então, como vocês já estão visualizando em tela, vamos ter a grande alegria de contar com a palestra do Nelson Pedroso, da GDS, parceiro de longa data, e finalmente vai dar certo, Nelson, de você ministrar sua palestra com esse tema, impactos e contribuições da psicologia ambiental na agricultura urbana. Basicamente, Nelson vai falar sobre tecnologias sociais envolvidos nesse projeto tão importante que está prestes a completar 40 anos de existência, né, de agricultura urbana, de horta urbana, na região metropolitana de São Paulo. Então, vale conferir, aguardar, né? Estaremos aqui reunidos no dia 19 de junho. Finalmente, conforme divulgado, contamos com os nossos convidados desta noite, com o tema Instrumentos Financeiros de Descentralização de Créditos para o Saneamento Ambiental. Então, é uma grande alegria contar com a presença dos nossos convidados. Primeiramente, como palestrante, a Adriana Marx, que tem uma carreira acadêmica admirável, uma trajetória profissional admirável, né, Adriana? Tivemos a oportunidade de nos conhecer já há muitos anos, e atualmente a Adriana Marx, ela participa da ANA, que é a Agência Nacional de Águas e de Saneamento Básico, Ministério
da integração e do desenvolvimento regional. Alegria enorme, Adriana, a sua agenda tão movimentada e você conosco aqui, igualmente como comentarista do encontro de hoje, José Antônio de Ângeles, um profissional com uma vasta experiência atuando na consultoria em saneamento e meio ambiente para inúmeras empresas. E aí, além de tudo, também, não é, entre as várias frentes de ação, o De Ângeles participa do IPEH, que é o Instituto de Pesquisas em Ecologia Humana. Daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para vocês, e no momento da fala de vocês, fiquem à vontade para também fazer uma breve autoapresentação, se desejarem. Para quem está vindo pela primeira vez ao nosso encontro, a dinâmica é essa, apresentar. Estamos aqui finalizando esse momento inicial de uma breve abertura e de boas-vindas, de saudações a todo mundo. Vou em breve passar as palavras, né? Então, para a Adriana Marques, como nossa palestrante. A Adriana vai ter um período aproximado de 30 minutos para fazer a sua explanação sem interrupção. Na sequência, vou passar a palavra para o De Ângeles, convidado como comentarista. De Ângeles vai ter em torno de 10 minutos para tecer seus comentários e trazer as suas contribuições. Ao final das palavras do De Ângeles, nós finalizaremos a primeira parte do encontro, encerrando a gravação, e imediatamente seguimos com a parte 2 do encontro, igualmente importante, como eu sempre costumo repetir. A intenção de não gravar é para que justamente possamos estar totalmente à vontade para interação com o público, participações, perguntas, enfim, fazer o nosso diálogo mesmo, o nosso bate-papo. Então, Adriana, De Ângeles e eu estaremos aí, né, puxando esse bate-papo com o público. E ao final a gente procura fazer uma breve síntese e fechamento. Antes de passar a palavra para a Adriana, eu venho destacar o convite, né, para que a gente mergulhe com muita qualidade de presença, inteireza de presença nesse momento. Eu venho usando esse símbolo, né, em uma letra grega, que é utilizada amplamente como símbolo do infinito, para representar, né, a importância da gente estar no presente momento, aqui e agora, que é o que de real e concreto existe, evitando dispersar nossos pensamentos, ora para o passado, ora para o futuro, ainda mais, né, num ambiente virtual que traz mais desafios de concentração. Finalizo nesse momento essa breve abertura, finalizo o meu compartilhamento de tela e imediatamente passo a palavra para a Adriana. Adriana, fique à vontade de compartilhar a sua tela. Então, primeiro, vou começar agradecendo, né? Vocês estão me escutando? Plenamente bem, Todo Adriana. mundo escutando bem? Que ótimo. Agradecer muito o convite, é um prazer estar aqui de novo com amigos de tantos anos, né? Que a gente, é claro que a gente era todo novinho à época, mas eu acredito que são realmente, acho que uns 18 anos essa história. Fico muito feliz de saber que lá encontrei esse povo. Olha lá o Nelson aparecendo, que alegria. Encontrei esse povo dentro da sala de aula, né, Nelson? E hoje, de novo, não é uma sala de aula, mas é uma sala de aula virtual para poder conversar um pouco com vocês. Eu ainda não subi a tela, então eu vou fazer uma breve apresentação. Hoje eu estou na Agência Nacional de Águas, eu vim para Brasília. Eu também sou paulistana, Eduardo, e vim para Brasília em 2023 no começo para trabalhar no Ministério de Igualdade Racial. Depois passei pelo Ministério de Gestão e Inovação e hoje estou no MIDR, dentro da Agência Nacional de Águas, que a gente volta, né? Volta para a área técnica, onde a gente começou a história de mestrado, doutorado, trabalhando com comunidades tradicionais, comunidades ribeirinhas, e hoje a gente do lado de cá trabalhando com política pública, né? A apresentação que eu vou fazer para vocês é estritamente técnica, né? Não tem nenhum cunho político, porque a ideia é a gente trazer tudo de bom que tem com relação a questões financeiras e orçamentárias que a gente pode utilizar tanto na academia como nas organizações sociais durante qualquer tipo de governo, né? Então, eu vou subir a tela agora para mostrar para vocês. Sou economista de formação engenheira, né, com doutorado na área de engenharia mecânica e trabalhando com águas subterrâneas, e o mestrado
na área de engenharia civil, trabalhando com a parte de tratamento de água e esgoto. Vamos ver se a parte técnica funciona agora. Então, vamos lá para a apresentação. Então, vamos ver. Inteira, vocês já estão enxergando? Sua tela está abrindo, Adriana. Ok, abriu, tela cheia. Perfeito, pode dar sequência. Perfeito, então vamos lá. Primeira coisa importante, né? O que a gente vem conversar? Eu acho que, assim, normalmente eu trabalho com vários temas, mas esse é um tema de desafio que depois que eu vim para Brasília, eu falei assim, nossa, que coisa, vale muito a pena a gente começar a disseminar mais esse tipo de informação. Por quê? Porque a gente vai falar um pouco sobre instrumentos financeiros de descentralização de créditos para o saneamento ambiental. Eu estou falando de saneamento, mas essa descentralização pode ser feita para qualquer tipo de projeto, né? E isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente fala assim, nossa, a gente tem uma política pública e o dinheiro não está chegando no território, né? E a gente que começou a vida acadêmica no território, acho que não tem coisa mais importante do que a gente ver o dinheiro chegando lá no território, para as pessoas que precisam, para as pessoas que sabem qual é a necessidade ambiental, qual é a necessidade da comunidade, qual é a necessidade da pesquisa, qual é a necessidade da universidade. Então, por isso, a ideia foi trabalhar com esses instrumentos, né? Não sei se vocês já conhecem, mas quando eu cheguei aqui, eu percebi que quase ninguém conhece esses instrumentos, que são os instrumentos descentralizadores que levam o dinheiro até as universidades, até as organizações sociais, e aí vai. Então, o que eu fiz um sumário rapidinho para vocês, né? E estou olhando aqui o tempo, e Eduardo, se precisar me interromper, fica à vontade. Nessa apresentação, eu vou trabalhar um pouco com os instrumentos financeiros de descentralização, e os instrumentos mais que a gente vai analisar hoje são 3. O TED, o MIROSC, né, que é um nome bonitinho que a gente usa para falar do marco regulatório da organização da sociedade civil, e as emendas parlamentares, né? E falar um pouco da resolução dos problemas no território com relação à questão de saneamento mesmo. Então, o primeiro instrumento que eu tenho para passar para vocês, né, falando de descentralização, e aí, assim, eu vou ser bem clara e direta, com uma explicação bem simples. É claro que a gente tem explicações mais técnicas, mas eu queria deixar bem explicadinho para as pessoas que estão começando nessa área entenderem do que a gente está falando. Então, quando a gente fala em instrumento financeiro de descentralização, a gente fala que é uma forma da gente levar o dinheiro que está na União para o território. Então, para o território. Então, quem é que está no território? Né? De vez em quando tem muitas discussões falando assim, tem a União, tem o governo, tem o município, e o município que é onde está perto de todo mundo, e é no município que ficam as universidades, é no município que ficam as comunidades, é no município que ficam as organizações sociais. Então, esses instrumentos, eles servem para a gente entender e trabalhar a eficiência, eficácia e adequação de política pública às necessidades locais, que eu acho que é a coisa mais importante, né? Porque uma coisa é a gente olhar o macro e a outra coisa é a gente olhar o local, né? E aí, começando pelo TED, né, a gente chama sempre por um nome menorzinho, que é o TED, que é o Termo de Execução Descentralizada. Como é que ele funciona, né? Ele é um instrumento que a gente usa para fazer a transferência e essa execução descentralizada entre o governo federal e órgãos federais que estão no território. Então, por exemplo, a gente está falando da Universidade Federal de Minas Gerais, a gente está falando do Instituto Federal de São Paulo, a gente está falando das universidades federais num todo, a gente tem como fazer essa descentralização. E para que serve isso? Isso tem um objetivo que é a gente executar políticas públicas de interesse da União. Então, a gente diz que é como se fosse um tentáculo, né? Então, existe uma política pública que o Eduardo descobriu lá dentro da universidade dele e falou assim, nossa, eu faço esse projeto, ou eu tenho um projeto vinculado a saneamento, e eu identifiquei
que aqui existe uma comunidade que precisaria de um tratamento específico, uma descentralização, ou eu gostaria de fazer uma pesquisa porque a gente descobriu que a água não está chegando do jeito que a gente gostaria. Como é que eu vou fazer isso, né? Então a gente tem esse instrumento para poder falar para as universidades assim, olha, a gente tem uma verba aqui. Se o teu projeto é um projeto de interesse da União, então a gente consegue fazer essa descentralização dessa verba para vocês. E tem projetos de vários tipos, né? Desde observatório, onde a gente começa a enxergar mais o que acontece no território. E uma coisa muito importante para a gente também aqui é saber assim, o que está acontecendo de fato, quais os dados que a gente tem. A gente tem um banco de dados de necessidades que estão ocorrendo lá. Como que a sociedade civil consegue participar mais com a gente? Né? A universidade é uma porta para isso, e por isso que a gente fala do TED. O TED ele veio de um decreto, que é o 10.426, né, de 2020, que a gente fala um pouco sobre a descentralização de crédito entre os órgãos e entidades da administração pública federal. Por meio de celebração desse termo de execução descentralizada. Existe todo um processo, né, para ser cumprido, existem alguns formulários que a gente tem que preencher, alguns sistemas que a gente tem que entrar, mas nada que seja impossível. E isso para a gente é muito importante, porque quantas universidades federais a gente tem no Brasil, quantos institutos federais a gente tem no Brasil, que tem, né, a realidade, porque a gente está perto sempre do aluno, e a gente tem a possibilidade de desenvolver esses projetos. E aí, o que acontece para a gente? Né? Essa descentralização de crédito configura uma delegação de competência para a unidade descentralizada promover a execução de um programa. Ou seja, vocês indicam para a gente o que vocês têm de necessidade e a gente manda a verba para vocês desenvolverem. Eu acredito que isso é um instrumento muito interessante, né? Porque a gente começa a ver a política pública aplicada no local, né? E de forma descentralizada. Então, não é uma política enorme, né, que vem daqui, mas é uma política que nasce no local e vem para o global. Por quê? Porque depois que essa política é desenvolvida pela universidade, por um instituto, por um órgão federal local, a gente consegue avaliar, a gente consegue monitorar, avaliar e verificar se a gente tem como fazer um scale-up, se a gente tem como aplicar aquilo que foi desenvolvido numa pesquisa dentro de uma universidade para o Brasil inteiro. Então, por isso, da grande importância desse TED. Que é esse termo que eu falei para vocês, né, de ações de interesse da unidade orçamentária que a gente descentraliza e a gente trabalha um programa. Uma outra coisa muito importante, assim, né, dentro da universidade a gente tem a extensão, a gente tem a pesquisa. Será que a gente pode usar esse valor para todos esses pontos? Sim, a gente pode. Então, a gente pode usar para educação, para a tríade, né, ensino, pesquisa e extensão, que para a gente é muito importante. Às vezes a gente pensa assim, né? Vou fazer um TED e vou usar para um experimento de bancada. Aí a pessoa fala, nossa, mas o experimento de bancada, uma coisa pequena, será que tem importância? Claro que tem, porque o primeiro você usa para um experimento de bancada, depois você trabalha com um experimento piloto, depois você vai para um instrumento maior. Uma outra coisa muito importante, se a gente tem alunos aí com a gente também, assistindo a apresentação, é que esse TED contempla também bolsa para os alunos. Contempla bolsa para os professores, né, dependendo de como a gente desenvolver o projeto, o termo de execução, mas também contempla bolsa para os alunos, né? E isso é uma coisa muito importante, porque além daquela verba que vem do Ministério da Educação, a gente consegue ter verbas que a gente consegue mandar de ministérios diferentes. Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, Ministério de Igualdade Racial, Ministério dos Povos Indígenas. Então, a gente consegue trabalhar verbas vindas de ministérios diferentes. E o que precisa para esse termo de execução descentralizada? Uma coisa simples. O órgão com uma demanda específica, mais um órgão com uma possibilidade de execução dessa demanda, e isso gera um TED. Vários, né? Que depois a gente pode até conversar um pouco sobre isso. Além disso, né, todo TED tem uma fase, um ciclo de vida. E qual seria esse? Primeiro, a elaboração desse projeto, depois a formalização desse projeto entre a instituição que a gente está falando, né, e o órgão federal, depois a execução, que nessa execução a gente tem todos os indicadores que a gente coloca de monitoramento e avaliação,
E, por fim, uma análise do cumprimento desse objeto, que foi aquilo que a gente colocou lá no começo da elaboração desse TED. Então, eu continuo dizendo para vocês, né, que eu sou apaixonada por esses instrumentos, porque a gente vê o valor, a gente vê o montante chegando na localidade, né, lá no território onde a gente precisa, de fato, de mais verba, com uma verba, na verdade, direcionada, né, porque é a gente que está no território que sabe exatamente o que a gente precisa. Bom, além disso, a gente fala do controle orçamentário e financeiro e a gente fala do acompanhamento da execução e do cumprimento do objetivo do TED. Então, não é um valor solto, né? A gente sempre acompanha esse valor, a gente ensina os professores quando a gente passa pela universidade para dizer assim, olha, às vezes você não tem um dinheiro de projeto aqui de dentro da universidade, mas vem buscar nos ministérios. Às vezes os ministérios têm esse valor para descentralizar para a tua pesquisa. Então, isso para a gente também é muito importante. Aí o outro instrumento, né, que é um instrumento também muito interessante, e aí quando eu lembro da GDS, eu falo assim, nossa senhora, olha só, 40 anos de organização, né? Quantas vezes vocês já pegaram o Miroski, quantas vezes que vocês já trabalharam diretamente com os ministérios, né? É claro que numa organização social com mais tempo, talvez ela já tenha acessado esse tipo de possibilidade. Agora, as menores, né, é muito interessante que a gente consiga explicar essa ferramenta também, esse instrumento. E uma coisa que eu falo muito, né, e falava muito para os meus alunos quando eu estava dentro da sala de aula da Federal de São Paulo, é assim, para a gente tentando, e depois a gente vê que aquilo acaba virando ou uma empresa, ou uma cooperativa, ou uma associação, né? E esses órgãos, né, que são os órgãos sociais, a gente acaba tendo a possibilidade de que eles consigam continuar com uma verba que vai dar um desenvolvimento maior para eles. Hoje, por exemplo, a gente tem muito aluno desenvolvendo na área de saneamento, na área ambiental, a questão de telemetria, que para a gente é muito importante, e às vezes a universidade não tem como bancar um hidrômetro com telemetria, mas aí o aluno consegue desenvolver alguma coisa e depois ter uma verba para ele colocar isso no mercado com um preço mais acessível até, e trabalhando a questão da inovação tecnológica que nasce na universidade, que a gente consegue levar também para a sociedade civil. Então, o Miroski, né, que é como a gente chama, que é o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, ele também pode receber valores descentralizados, as organizações sociais podem receber valores descentralizados do governo federal. Hoje a gente tem a lei, né, a 13019 de 2014, já tiveram algumas mudanças, aprimoramos algumas coisas, né, para a gente conseguir ter uma prestação de contas mais rápida, para a gente conseguir ter um monitoramento melhor, para a gente conseguir celebrar, ter uma execução melhor, mas eu acho que isso é um ganho também da sociedade civil, né, da gente estar mais próximo, da gente conseguir movimentar esse valor e chegar até as organizações sociais. Vamos lá. Passou mais uma. Aqui fala um pouco para vocês, né? Aqui fala um pouco para vocês de qual é a legislação que a gente trabalha no slide anterior. E uma coisa que eu Adriana, tem a impressão que a conexão caiu de algum queria modo? que consiga deixar isso menos assustador, né? Vocês estão me escutando? Sim, Adriana, na verdade deu uma falha. Se você puder, por gentileza, retomar as suas últimas frases, tá? Você congelou enquanto imagem, né? E então a fala ficou truncada. Ah, tá. Então, voltando aqui, né? Eu estava falando do monstro que é sempre uma legislação, né? Quando a gente fala em marco regulatório, lei 13019, né? Às vezes a organização social fala assim, não, isso daí não dá para mim, não. Eu estou começando agora, eu sou pequenininha, eu acho que eu não vou conseguir acessar isso. E aí,
uma outra área que a gente tem, né? E sempre falando das áreas técnicas, né? Então, são os economistas que estão aqui, os contadores que estão aqui, os engenheiros que estão aqui, que são pessoas de carreira, né? Então, a gente é funcionário federal. Então, a gente está constantemente, né? Independentemente de passar ou não um governo ou outro, a gente está aqui disponível para conseguir levar esse tipo de informação e para conseguir ajudar as organizações também, como as universidades, a acessar essa verba. Então, para a gente é muito importante, né, receber a organização social e falar assim, nossa, você está precisando disso? Você quer desenvolver o quê? Qual é o teu projeto? Olha, nesse teu projeto, vamos colocar mais esses indicadores, porque isso fica importante para a gente conseguir fazer uma métrica, para a gente conseguir fazer uma ampliação de escala, mas vamos desenvolver alguma coisa? Então, acho que isso para a gente é muito importante também, né? E qual seria o fluxo? Um fluxo simplificado dessas parcerias com que é o Miroski, né? Então, é a mesma coisa, né? A gente começa lá com planejamento, que é onde a organização social fala assim, a minha identidade é nisso, eu quero trabalhar com comunidades tradicionais, eu quero trabalhar com saneamento para as comunidades. E eu queria fazer um desenvolvimento com isso, eu quero fazer uma pesquisa com isso. E isso para a gente também é muito importante, né? Porque talvez a gente consiga juntar as organizações sociais com as universidades, e aí a gente tem um ganho ainda maior, né? Que é que é abrir as portas das universidades. E qual seria o fluxo simplificado para isso? Então seria primeiro um planejamento, dizendo qual é o teu interesse, depois uma preparação da documentação para a gente conseguir celebrar essa parceria. Em seguida, a gente passa para a questão da execução, né, do projeto que vocês determinaram. E, por fim, a gente faz a prestação de contas para poder mostrar que o objetivo e a finalidade foram atendidos e o que foi gasto, o que foi recebido foi isso e o que foi gasto foi isso. Então, esse é um outro instrumento, né, que eu falei para vocês primeiro, um que servia para as universidades, para os institutos federais e para os órgãos federais. Agora, um instrumento que a gente consegue trabalhar com as organizações sociais. E, por fim, a gente chega no terceiro instrumento, que são as emendas parlamentares. Quando a gente fala em emenda parlamentar, tem muita gente que fala assim, não. Falar com parlamentar não é para mim, não, acho que isso não. Mas a gente sabe também que tem uma verba muito interessante, né, que depois vocês vão perceber que é um valor bem alto, e que também pode ser utilizado para atender o local, né? A gente tem vários tipos de emendas parlamentares, né? Eu vou contar para vocês algumas. E uma coisa que a gente fala sempre, por exemplo, né? Quando eu cheguei aqui, eu percebi que a sociedade civil não tinha isso. Que era o quê? Por exemplo, uma organização social montar uma cartilha e dizer assim, parlamentar, eu trabalho com isso. Eu já tenho projeto para isso. E eu consigo atender essa população. E ir lá até o Congresso e falar assim, quem é que quer colocar uma verba para que eu consiga desenvolver esse projeto? Então, isso para a gente também é uma coisa muito importante, porque a gente consegue dar um norte para os nossos parlamentares, né? Dizer assim, olha, além de tudo isso que vocês fazem, da questão política que vocês têm, no território a gente precisa exatamente disso. Você teria uma verba parlamentar, uma emenda parlamentar, uma frase de valor que você conseguir extrair aprendizado para a gente conseguir passar, né? E falar para o município, falar para as municipalidades, falar para as organizações que estão lá. Como é importante a gente dar um norte também para os nossos políticos, né? Mostrar quais são as necessidades locais que a gente tem e o que de verba a gente precisa para desenvolver isso. Como é que funcionam essas emendas parlamentares? Então, a gente tem 4 tipos, né? As emendas individuais, que são de autoria de cada senador ou cada deputado, e aí lembrando que a gente tem senadores e deputados de diversos partidos, né? Aí fica a critério de cada um, né? Mas uma coisa que é uma necessidade local, acho que perpassa pelo partido.
né? Vai de encontro à necessidade que a população tem e a necessidade que o parlamentar tem de dar uma resposta para a sociedade. Então, isso é uma coisa interessante, esse portfólio, né? As universidades deveriam ter um portfólio também, assim, no começo do ano, os professores falarem assim, eu quero trabalhar com essa pesquisa e essa pesquisa. Vamos lá para ver se existe uma emenda, se tem alguém no Congresso que quer colocar um valor para isso, né? Além das individuais, de cada deputado e cada senador, a gente tem as emendas de bancada, que são aquelas emendas coletivas de autoria das bancadas estaduais ou regionais, que também pode ser colocada a serviço da população de políticas públicas que são aquelas que vão responder muito para a população local. A gente também tem emendas de comissão, né? Então, comissão de tecnologia, comissão ambiental, que também tem verba, né? Tem emendas coletivas que são essas comissões técnicas, né? Das casas legislativas, que a gente também pode acessar. Uma pergunta que todo mundo faz é assim, mas será que eu posso acessar uma individual, um TED, um Miroski, uma de bancada e uma comissão? Sim, se você tiver projeto para tudo isso, que atenda políticas públicas e que seja de interesse da União, que seja de interesse do Congresso, sim, vocês podem acessar mais do que uma, né? Uma não inviabiliza a outra, desde que a gente tenha monitoramento, avaliação e prestação de conta lá no final. E por último, a gente tem aquelas emendas da relatoria, né? De autoria dos parlamentares escolhidos para apresentar algum parecer final sobre orçamento, alguma coisa, então a gente também tem esse tipo de emenda. Quais são as mais usadas hoje, né? As três primeiras, as individuais, principalmente, né? De bancada e de comissão, que são as mais fáceis, as mais palatáveis e as mais rápidas, né, de chegarem até a localidade. E aí, falando um pouco de números, mostrando um pouco para vocês, né, as emendas de congressistas pagas em 2023, a gente chega a casa de bilhões, né? Então 17,4 bilhões num total de janeiro até agosto, né? Eu trouxe um mapinha para vocês olharem. Então eu falo assim, né? É claro que a gente não vai acessar valores monstruosos, mas às vezes dentro de uma universidade, se a gente coloca um projeto de 50 mil, a gente já tem uma resposta de projeto. Dentro de uma organização social, a gente coloca um valor de 100 mil, a gente já tem uma resposta de política pública. Então vale a pena a gente conseguir acessar esses valores, a gente ficar mais próximo, a gente ter esse planejamento no território, né, nas organizações, para a gente conseguir acessar esses valores, que são valores que vêm também de um esforço da própria população e tem que voltar para a população. E aí, falando um pouco de montantes e porcentagens, né? Não sei se vocês já lembram disso, mas a gente tem 2% de receita corrente líquida, né, que vão para as emendas individuais. Aí vocês devem pensar assim, mas 2% é pouco. Não, 2% é muito, porque a gente está falando de toda a receita corrente líquida do governo, né, que chega a quase 1 trilhão, então esses 2% é um montante bem interessante para a gente conseguir acessar. E para as emendas de bancada, a gente tem 1%, né? A gente tem 1%, mas que também é uma coisa interessante para a gente acessar. Os deputados federais, hoje a gente tem 513, todos eles têm essa emenda de bancada, e os nossos 81 senadores também têm esses valores de emenda de bancada. Então, assim, só aí a gente chega em quase 600 pessoas com montantes, né, que a gente pode utilizar em projetos de saneamento, em projetos ambientais, em projetos de pesquisa para a população em geral. Aqui eu mostrei para vocês, estou mostrando para vocês um pouquinho como é que é a distribuição das emendas por localidade, né? Então, a gente vê os lugares que têm maior concentração dessas emendas, ainda está São Paulo e Minas Gerais, né? Mas nada impede da gente estar em São Paulo e Minas Gerais e fazer um projeto para um outro estado, né? Uma aplicação conjunta. Quando a gente fala em universidades federais, em institutos federais, a gente tem parcerias, às vezes, de pesquisa, né? Então, nada impede da gente conseguir
trazer mais verba para esses locais que estão com uma cor mais clara, né? Que eles acabam recebendo menos. E isso é um retrato do país, né? Então, a gente acaba concentrando muito mais no Sudeste, mas a gente tem como levar essas emendas, como levar os TEDs, como levar o Miroski para todos os lugares do país, né? Então, acho que isso é um mapa até para a gente olhar, né, os pesquisadores, as organizações, né, onde que a gente poderia fazer uma emenda, onde que a gente poderia fazer uma descentralização, utilizar um instrumento para levar valores e para criar projetos, né? Então a gente vê os nossos extremos, né, que não estão recebendo tanto, a gente vê os extremos norte, né, a parte do nordeste, alguns locais que a gente tem como pensar um pouco em projetos e pensar também nos nossos parceiros das universidades e até mesmo das organizações sociais. Depois, voltando um pouco, né, quando a gente fala de resolução de problema no território, né, uma outra coisa que a gente vê muito é a questão da desigualdade de acesso, né, que era aquilo que eu estava falando para vocês, tanto em questão da água quanto em questão do saneamento. E por que trazer esses mapas, né? Porque mesmo as pessoas que vão assistir depois e as pessoas que estão assistindo agora com a gente conseguem fazer esse olhar, né? Para a gente conseguir entender como está indo isso, né? E onde que a gente consegue colocar mais forças, né? Então esses dois mapas mostram para a gente também como que existe uma desigualdade com relação à etnia, né? Com relação a esse acesso, né? Então a gente olha não só as pessoas que não acessam porque desconhecem, mas as pessoas que não acessam porque não têm condições de acessar isso. Né? Então, acho que é muito interessante depois para a nossa conversa a gente dar uma olhada nesse mapa e ver também, né, onde que a gente concentra mais, onde que a gente conseguiria colocar mais esforços. Além disso, a gente traz também algumas percepções difusas, né, de pesquisa, essa de 2021, né, que mostram as questões que mais preocupam os brasileiros. E acho que isso é uma coisa também muito importante a gente falar, né? Por exemplo, às vezes a gente está numa área trabalhando com saneamento ambiental e a gente as pessoas talvez não enxerguem que o saneamento ambiental também é um parceiro muito forte da saúde pública. Né? Então, quando a gente faz um projeto de saneamento, a gente, na maioria das vezes, a gente está falando em saúde, a gente está falando em educação, a gente está falando até mesmo em segurança, né? Porque a gente pode falar de segurança alimentar, a gente pode falar de questões de desenvolvimento socioeconômico, de desenvolvimento humano. Então, acho que concatenar essas duas coisas que a gente estava conversando, né? Como trazer a verba e como desenvolver os projetos, eu acho que está vinculado a esses gráficos que eu mostro aqui para a gente entender problemas que valem muito a pena que a gente consiga desenvolver projetos, né? Bom, aqui a gente já está acabando, né? Taxa de incidência de internações por 10 mil habitantes, e aí uma que a gente falava muito, desde a época que a gente estava lá atrás na GDS, que é assim, né? A resolução de problema no território, além de ser muito importante, a gente diminui a incidência de leitos, né? Então, quando a gente fala em doenças de veiculação hídrica e a gente consegue desenvolver algum projeto para minimizar isso, a gente está ganhando dinheiro e não deixando de gastar com leitos, né? A gente passou por uma pandemia seríssima aí, e eu acho que a gente percebeu muito isso, e agora a gente também, quando a gente olha para o sul e a gente vê o que está acontecendo lá, né, que é uma coisa muito triste, mas a gente tem que ter uma coisa muito clara também, que além do que está acontecendo agora, que a gente está ajudando, que está todo mundo, né, focado, a gente tem que lembrar que quando aquela água baixar, a gente vai ter outros problemas. Será que a gente já não poderia estar pensando em projetos para que a gente melhore as condições daquela localidade, e não só daquela localidade, mas de outras localidades que podem vir a passar por aqui? Eu acho que a gente tem que agora começar a trabalhar com planejamento, né? Começar a enxergar mais e começar a movimentar mais essa descentralização para a gente sempre ter
uma pesquisa à frente, né? Que a gente não seja mais pego de supetão, né? Mas que a gente consiga questionar, que a gente consiga levar a solução também, né? Isso é muito importante para a gente. Aqui a gente mostra, para finalizar um pouco, né? Qual é aquilo importante, né? A gente tem ajudado muito em pesquisas, criamos um GT dentro da agência, porque a gente tem muitos dados pluviométricos e fluviométricos para a gente poder informar a população, né? E para conseguir fazer instrumentos mitigatórios. Então, isso também para a gente tem sido um desafio, né? Todo dia que a gente vai para a agência, a gente tem questionamentos diferentes e a gente consegue acessar dados diferentes. A gente tem todo o monitoramento de qualidade da água do Brasil inteiro, né? E como que está esse atendimento. E isso daí também a gente coloca como um investimento, né? Investir em saneamento é investir em tudo, né? Quando a gente investe em tratamento de água, a gente está investindo em tudo, porque a gente perpassa pela população num geral, né? Muita gente fala assim, mas é difícil investir em saneamento porque o que fica embaixo da terra não traz voto, né? Mas a gente está muito próximo, e por isso que eu falo para vocês, né, da gente levar as propostas, né, para mostrar que isso não tem muito sentido. O que tem sentido é a gente conseguir mostrar que, independentemente se está abaixo ou acima, são necessidades locais que a gente precisa atender. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Deixo com vocês o meu contato, né, adriana.marques@ana.gov.br, e estou à disposição para a gente conversar, para a gente discutir, para a gente ver no que a gente pode ajudar vocês para que a gente consiga fazer uma descentralização com qualidade e com eficiência. Obrigado, Eduardo. Obrigada, equipe. Adriana, nós que agradecemos, não é? Você está presente conosco aqui e conforme tínhamos nos alinhado inicialmente, a tua intenção era justamente essa, não é? Apresentar, enfim, caminhos, possíveis ferramentas de acesso a financiamento descentralizado na área de saneamento, não é? Voltado aí para pesquisadores, para universidades, outros estabelecimentos de ensino e pesquisa, para as ONGs, organizações não governamentais. Então, muito agradecido pela sua explanação. Eu aproveito de destacar aqui para o público para aguardar, não é, aí perguntas, contribuições, que a gente vai realmente discutir, dialogar, interagir logo mais à frente. E nesse momento eu passo diretamente a palavra para o De Ângelis, nosso convidado comentarista, gentilmente presente aqui conosco, profissional de larga experiência, né, aí na área de saneamento e meio ambiente. De Ângelis, fique à vontade para tecer seus comentários nesse momento. E novamente agradecendo, viu, a tua presteza em estar presente conosco. Pode habilitar teu microfone. A palavra está com você. Ok, Eduardo, estão me ouvindo? Plenamente bem. Olha, eu primeiramente quero agradecer a oportunidade que vocês nos deram, esse convite que foi feito pela sua organização e por você, Eduardo, e agradecer a todos os ouvintes e principalmente também agradecer à professora Adriana pela magnífica apresentação, muito professoral, muito didática, e aprendi muito ouvindo a sua palestra, professora. É um prazer conhecê-la e é uma satisfação muito grande ver profissionais como a senhora trabalhando numa agência como a ANA. Meus parabéns. Fica muito fácil para mim fazer os comentários de uma palestra tão bem desenvolvida, né? Quase não se tem muita coisa a comentar. Eu só queria fazer alguns comentários que esse assunto é muito importante. Eu acho que devia ser mais divulgado. É importante que o povo saiba aonde vêm os recursos, de que maneira vem essa transparência
que a senhora nos mostrou é muito importante. Todo o povo deve conhecê-la, todos os técnicos da área, todas as organizações civis que têm a possibilidade, e não só, mas como também as faculdades, que, acredito eu, são as que mais têm esse contato e que mais têm esse conhecimento, né? Visto que nós estamos aqui na frente de dois professores, né, que estão se esforçando na divulgação desse tema, né? Então, acho que é muito importante a gente saber de que forma e de que maneira nós devemos cobrar esses procedimentos dos nossos parlamentares ou do nosso governo, de que forma eu posso me dirigir não só aquele recurso que eu tenho na universidade, não só aquele recurso que eu tenho na minha organização civil, a um outro ministério, a outra entidade do governo federal, para que ele possa nos fornecer e estudar a possibilidade de fazer uma proposta de trabalho, uma proposta de estudo, uma proposta de desenvolvimento de algum assunto que seja relevante para a nossa área, no nosso caso, o saneamento, né? Eu acho que não falta capacidade dos profissionais para fazer esse desenvolvimento. Eu já militei em algumas ONGs, continuo militando hoje na IP, e vejo que existem profissionais muito competentes, como também não faltam profissionais aí no governo. Eu dou o exemplo da professora Adriana, que mostram a sua capacidade para nos ajudar a recolher, a conseguir recursos. Então, é uma afirmação que eu sempre falo também, que não faltam recursos. O que a gente precisa entender é aonde buscá-los, de que forma buscá-los, e acho que sua apresentação foi magnífica. Eu creio também que seria interessante a gente dizer que talvez as questões de emenda parlamentares nós precisamos buscar o acesso aos parlamentares da nossa região, como a senhora falou, é no território, é na cidade que as coisas acontecem, né, que tem as necessidades, é na cidade, no território que fica a universidade, que fica a ONG, que fica a organização da sociedade civil. Então, nós precisamos procurar os parlamentares que pertencem ou que militam naquela região. Eu acho que dessa maneira fica mais fácil a gente ter o acesso ao parlamentar, que às vezes também é difícil, e procurar que seja da região a qual a gente está buscando o recurso para desenvolver algum projeto, né, dentro daquela região. Então, acho que seria interessante que a gente procurasse os parlamentares que são que militam naquela região, que acho que fica mais fácil para que a gente consiga os recursos. E acho que também seria interessante que a gente procurasse, né? Existe a possibilidade de fazer uma emenda por assuntos específicos, né? Então, tem uma comissão, né, de assuntos de meio ambiente, tem uma comissão de assuntos de saneamento. Então, devemos também nos inteirar e participar e cobrar dos parlamentares esta possibilidade de ajuda com as suas emendas, né? Tanto as individuais, como as coletivas, como as de assuntos específicos. Então, eu acho que é mais isso que eu poderia comentar, professora Adriana. Anotei o seu contato e, se me permita, vou mandar um e-mail para a senhora agradecendo a minha participação aqui, a possibilidade de interagir com a professora e, ao mesmo tempo, também nos colocando, tanto a IP como nós pessoalmente, na possibilidade de ajudar a gente
poder crescer um pouco mais esse Brasil tão grande. Eu tenho 68 anos de idade, vou fazer agora em dia 1º de junho, né? E acredito que ainda tenho que contribuir muito, porque a possibilidade que Deus me deu de estudar, poder ter um conhecimento e deixar ele sem poder transmitir às gerações mais novas é muito ruim. Então, eu quero agradecer, porque isso é uma oportunidade, a gente poder divulgar o saneamento que é sempre um assunto que não tem muito, como a senhora falou, é um assunto que vive debaixo da terra, né, professor? Que ninguém quer discutir, muitos políticos não querem ajudar no saneamento, mas que é tão importante para a qualidade de vida da população. Nos últimos 4 anos, eu trabalhei na Companhia de Saneamento do Pará e pude verificar na região norte, eu sou aqui da região sudeste, sou de São Paulo, pude verificar quando é necessário o saneamento para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, como é importante esse bioma amazônico para nosso país. Então, só tenho a agradecer, me colocar à disposição, professora, e também o professor Eduardo, para que a gente possa continuar discutindo esse assunto, que é de grande relevância para o país e para a nossa área de atuação. Muito obrigado a todos, obrigado, professor, obrigado, professora Liana, e obrigado a todos os participantes aí que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir ainda. Muito obrigado. De Ângeles, agradecido pelos seus comentários. A gente sabe, né, você é um profissional da área de saneamento com larga experiência, trazendo um pouco da sua experiência, que teremos oportunidade, repito, no segundo momento aqui do encontro, de dialogarmos mais, trocarmos ideias, interagindo aqui com o público. Sem dúvida alguma, Adriana, você trouxe para a gente um tema central, que é do saneamento, não resta a menor dúvida, não é? Pelo todo que ele representa, e esses instrumentos, de fato, muito pouco conhecidos da sociedade como um todo. Das 3 ferramentas que você trouxe, os 3 instrumentos, melhor dizendo, de acesso, claro que as emendas parlamentares são mais comentadas, não é? De um modo geral, mas não com esse tipo de aplicação, não é verdade? Agora, os outros 2, que é o TED e o Mirovski, sem dúvida alguma, a população, a sociedade como um todo não conhece esses instrumentos, né? E aí eu percebo que a tua ideia de divulgar isso, difundir, enfim, para a sociedade, sejam organizações não governamentais, sejam instituições de pesquisa, ensino, é muito importante. Eu quero também aproveitar, não é, Adriana, para com muita alegria rememorar mesmo aquela época em que chegamos a trabalhar juntos, né, por meio do Nelson da GDS, junto com a Catalisa, você também participou, né, de ações da Catalisa, Rede de Cooperação para a Sustentabilidade, ações essas voltadas à sociedade civil participante de comitês de bacia hidrográfica, subcomitês de bacia hidrográfica na região do Alto Tietê. Então, gratidão enorme pelo Nelson, graças a ele, na verdade, aqui estamos aqui reunidos, né? Então, na época, a GDS, a Catalisa e o IPEH, né, que é o Instituto de Pesquisas em Ecologia Humana. Faço questão aqui de registrar que teríamos a presença aqui do Bonfilho Alves Ferreira, presidente do IPEH, né, mas que por uma questão de saúde, mais especificamente dengue, não é, que está realmente, digamos assim, derrubando, né, as pessoas realmente, né, literalmente derrubando as pessoas, né, inclusive com processos de recuperação lentos, em grande maioria das vezes. Ele não pôde estar presente aqui conosco, mas claro que, né, o De Ângeles pôde atender plenamente as nossas intenções. Eu pretendo finalizar nesse momento aqui novamente agradecendo a presença de pessoas que estão vindo pela primeira vez ao nosso encontro, Ciclo Aberto WhatsApp, pessoas que vêm participando, né? Já como o Zago, por exemplo, acompanhando vários encontros, dentre outras pessoas. Aproveito para destacar a presença do Fábio Bianchetti,
professor do Cefet Minas, que também participa, integra a nossa equipe organizadora aqui, um profissional também que atua na área, né, do saneamento, com ensino e pesquisa, pois teremos, então, um espaço a seguir para discussão, tá? Então, fica a mensagem para que todos possam acompanhar as programações do Ciclo Aberto WhatsApp, por exemplo, pelo nosso Instagram, né? E agora, vamos lá, finalizar esse momento, primeiro momento, e seguir para o outro momento igualmente importante, de troca, de bate-papo entre nós. Até já!